E olhando o quadro geral, comparando uma rede neural tradicional, artificial, e uma rede do tipo Spike Neural Network, ou melhor, comparando o neurônio de cada tipo de rede, no neurônio tradicional nós temos um valor real como informação na saída dele, ou mesmo como valor intermediário, e no Spike Neural Network, no neurônio da Spike Neural Network, nós temos um valor binário, que é a saída em disparo, que apesar de binário, nós temos o tempo como possivelmente sendo um valor contínuo. E na memória, no que diz respeito ao armazenamento de valores intermediários, no neurônio tradicional, onde vocês têm que fazer apenas o somatório das entradas para gerar uma tensão intermediária que depois passa por uma função de ativação e gera uma tensão de saída, apesar de ter valores calculados intermediariamente, estes valores não precisam reter informação. O cálculo está à disposição deles no momento que existem as entradas do neurônio, a saída está passível de ser calculada e a não ser que modifique as entradas, a saída permanecerá a mesma. Já num neurônio para uma Spike Neural Network, o tempo é importante. E dessa forma é importante que exista alguma memória interna a esse neurônio, no sentido que existe algum valor que está modificando dinamicamente interno no neurônio se a frequência com a qual esse neurônio é estimulado na entrada é alta, esse valor intermediário vai subir. Caso a frequência seja baixa de estímulos na entrada, esse valor intermediário vai descer, mas o aspecto temporal se torna importante, por isso ressalto que é importante ter uma memória interna. Bom, há diferentes formas de a gente codificar a informação em uma rede do tipo Spike Neural Network. Nós podemos fazer baseado na média da taxa de disparos. Então, imaginem que em determinada janela de tempo nós calculemos qual que é a média da taxa de disparos e a gente use essa informação como nossa entrada. Isso é especialmente assim, entender como a gente faz essa codificação é especialmente importante no momento em que a gente está trabalhando com entradas que não são do tipo Spike Neural Networks e estamos convertendo para esse tipo de entrada. Então imagine que nós temos uma entrada que é a temperatura ambiente sendo lida por uma termorresistência e através de um circuito resistivo, por exemplo, um divisor resistivo com uma termorresistência gera uma tensão para nós de saída e essa tensão de saída vai ser tratada por uma Spike Neural Network. Então teremos que fazer a conversão deste valor real para um valor que vai ser basicamente disparos em uma determinada janela de tempo. Então, se nós vermos a informação como sendo essa taxa média de disparos, a gente basicamente vai, uma vez idealizado como que vai ser essa conversão em termos de quantos disparos por segundo, ou quantos disparos por janela de tempo em função de cada entrada, a gente vai basicamente gerar uma janela com essas características. E aí estimular a rede neural com isso. Mas não é a única forma de fazê-lo. Como intrinsecamente a Spike Neural Network ela não vê as janelas de tempo como sendo algo apenas baseado em média de taxa de disparos, e sim armazena os valores dos disparos internamente e conforme ultrapassem ou não o limiar faz um disparo na saída, é possível fazer esta codificação como se fossem impressões digitais no domínio do tempo no que diz respeito a disparos. Então, cada entrada ou cada possível entrada vai ter um determinado tipo de padrão de disparos. E esses padrões de disparos vão ser então apresentados para a rede que vai tentar fazer o processamento que queremos a partir dela. Esse segundo caso, apesar de ser mais rebuscado no que diz respeito à construção do sistema como um todo, a idealização dele, ele tem mais possibilidade de colocar informação em uma mesma janela de tempo. Então nós não estamos limitados às nossas frequências a nossa faixa de operação de frequências de disparo de interesse. E sim podemos colocar perfis diferentes de disparos que vão causar respostas diferentes na rede. É válido mencionar que existem técnicas que são mais apropriadas para treinamento de Spike Neural Networks profundas e outras que são mais adaptadas a redes mais simples. A gente vai começar a nossa análise com Spike Neural Networks mais simples, ou melhor, treinamento de Spike Neural Networks mais simples, não profundas. E aqui existem alguns métodos listados, alguns deles que veremos na sequência. Bom, também é importante
informar que algumas dessas técnicas são mais adaptadas para o contexto de aprendizado supervisionado e muitas outras são para o aprendizado por reforço, o reinforcement learning. Então vocês vão ver que é mais comum encontrar técnicas para Spike Neural Network que sejam focadas em reinforcement learning, justamente por essa natureza biológica dela, ou essa inspiração mais fortemente biológica. Bom, vendo talvez a mais simples dela, que é o que a gente chamou de Resume no slide anterior, ela se baseia na técnica que foi uma das iniciais para aprendizado em perceptrons, que é, vamos fazer uma variação dos pesos. Então aqui estou fazendo a variação de um peso pré-sináptico, ou melhor, de um peso sináptico especificamente, e para isso a gente vai considerar uma taxa de aprendizado, que é o nosso alfa, e esse xi, que é o spike do neurônio pré-sináptico. Então o neurônio que está na entrada, o neurônio que está conectado na entrada e está fazendo disparos, esse xi é o spike desse neurônio. YD é o que nós desejaríamos na saída, o que queremos efetivamente. E o YO é o spike de saída do neurônio em questão. Então, caso saibamos qual é o contexto, qual é o desejado para esse neurônio, que no caso poderia ser disparar, e sabemos que na entrada está disparando, mas que a saída atualmente não está disparando, a gente modifica o peso. Nesse caso, aumentamos o peso para que ele seja mais influenciado por aquele neurônio pré-sináptico, né? Aquele neurônio que está causando a sinapse, que está estimulando a sinapse do ponto de vista, na verdade, que está conectado através da sinapse, mas está estimulando o nosso neurônio em questão, para que aumente essa conexão, a fim de que esse neurônio seja mais capaz de causar um disparo desse neurônio em análise. Como existe a questão temporal, ou seja, um disparo na entrada não vai causar necessariamente um disparo quase instantâneo na saída, a gente precisa levar em consideração este fator na hora de fazer a atualização dos pesos também. No caso, a gente vai ver a variação do peso dessa sinapse pelo tempo, mas consideraremos como entrada aqui todos os spikes que estão à nossa disposição como argumentos, basicamente. Então, o spike de entrada, que está disposto ao longo do tempo aqui, o spike de saída, que é o que já existe atualmente com o peso implementado da forma como está, e o spike desejado. Então, observem como é importante a questão temporal aqui. O spike de entrada acontece em determinado momento, o desejado, nesse caso, é que seja um pouquinho depois, né? Tem uma janela de tempo aqui pequena, e depois acontece ele, e atualmente o spike de saída está acontecendo um pouco mais tarde do que o desejado. Vocês podem observar aqui também que existe já na subfigura ou na janela inferior aqui o peso como era inicialmente e como vai ficar depois desse aprendizado. E existe também este argumento aqui, esta parte que está na integral, está representada nesta figura, nesse gráfico aqui segundo. Observem que esta parte, na verdade, ela é máxima no momento da entrada e conforme passa o tempo vai decaindo o seu impacto. Então é como se fosse um estímulo causado pela entrada que vai perdendo o seu impacto à medida que o tempo é transcorrido em relação a este evento de entrada. Ignorando por um momento este fator colocado aqui como AD, observem que se em determinado momento o spike de saída já deveria ter ocorrido, mas não aconteceu ainda, né? O spike de saída nesse momento ainda é zero aqui, né? Não tem nenhuma spike da saída. Não tendo transcorrido tempo suficiente do estímulo de entrada, o que teremos é, nessa multiplicação, este valor aqui colocado para nós como parte do fator de multiplicação, e o spike de saída já ocorrido, menos o spike o desejado de saída, menos o de saída efetivamente, que não aconteceu ainda. Então vai ser um valor positivo aqui nesse momento, no momento desse tracejado aqui, um valor positivo multiplicado por este valor que vai causar então uma variação para cima aqui, uma variação positiva no peso. No momento em que temos o valor do desejado já igual a zero aqui, mas a saída dispara efetivamente, isso vai fazer uma inversão, onde esse termo aqui vai ser negativo
e vai causar uma perturbação para baixo aqui, um valor negativo neste peso. E observe que essas variações acontecem apenas no momento dos disparos, porque quando tanto o desejado quanto o de saída do neurônio, o spike, for zero, isso aqui a variação vai ser zero vezes qualquer coisa, logo a variação vai ser zero. Portanto, aqui temos o peso inicialmente no valor inicial, ele dá um salto maior para cima aqui, porque este termo ainda está mais perto do momento ter ocorrido, né, do disparo inicial, e depois quando dá o disparo negativo, como já decaiu mais esse termo aqui, ele vai ser um decaimento menor do que foi o salto original para o valor superior. Olhando o caso do disparo posterior ao desejado e do disparo inferior ou anterior ao desejado, o que a gente vê é, no caso em que o disparo é posterior ao desejado, é exatamente aquilo que foi mostrado no slide anterior, onde inicialmente o peso é um valor, no momento que o desejado acontece e ainda não o de fato que sai do neurônio, nós temos uma alteração positiva de peso e depois uma alteração menor negativa de peso. Então, no valor líquido final, a gente acabou tendo uma soma no valor do peso. Por outro lado, caso o disparo seja anterior ao desejado, nós teremos, no momento da saída aqui, ser já mas o desejado ainda não ser teremos uma variação negativa do peso, e no momento em que o desejado acontecer, teremos uma variação positiva, mas inferior àquele salto negativo inicial, visto que já diminuiu esse termo aqui. Logo, teremos, como resultado final, uma variação negativa do peso. Tinha sido mencionado mais cedo a STDP, Spike Time Independent Plasticity, e agora a gente vai mostrar como seria o algoritmo efetivamente, ou como seria a variação de peso baseado nela. E já foi mostrado, né, o contexto no qual foi criada, então aqui está o criador dela, e ela é mais facilmente memorizável por esta ideia, né? Quer dizer, neurônios, células que disparam juntas se conectam juntas, no sentido que quando existe um disparo na entrada e na sequência um disparo na saída, essa conexão, essa integração entre o peso dessa sinapse vai ser aumentado, vai ser incrementado. Então isso fica descrito nesta frase aqui, basicamente, mas em que quando temos uma entrada, um disparo na entrada e na sequência um disparo na saída com um ΔT, com uma diferença de tempo, a gente pode observar a causalidade, né? Pode observar como sendo o neurônio de entrada causou uma saída nesse neurônio em questão, portanto, reforçamos essa conexão. Observem de imediato que essa regra, visto que se baseia na proximidade dos disparos e não em um modelo do que deveria ser o disparo de saída, ela tende a criar auto-organização nos disparos de uma rede e não necessariamente um treinamento supervisionado. Então, acaba sendo mais útil para aplicações de aprendizado não supervisionado, onde a gente quer separar em grupos os padrões de entradas, por exemplo. A gente pode observar como que vai ser essa diferença de peso em função da diferença temporal entre o disparo de entrada e de saída neste gráfico. Então observem que o que nós temos aqui é a diferença do disparo de saída menos o disparo da entrada, né, do que estava na entrada do neurônio. Se os dois acontecerem simultaneamente, a gente está justamente coincidindo com esse eixo aqui. Caso o tempo do disparo de saída for muito posterior ao tempo do disparo de entrada, estaremos mais para essa área. E caso, por outro lado, o disparo do neurônio em questão for anterior ao disparo do neurônio na entrada dele, estaremos mais nesta região aqui. A essência desta técnica é, se estamos próximos temporalmente, mas existe um retardo da saída em relação à entrada, ou seja, o disparo da saída acontece pouco depois da entrada, a gente vai aumentar esta conexão. A gente vai aumentar o peso dessa conexão sináptica. Ou seja, justamente aquilo que falamos antes, né? Quando existe uma situação em que podemos tentar inferir uma causalidade, ou seja, o disparo da entrada que causou o disparo da saída, a gente vai reforçar essa conexão. Quanto mais tempo transcorrer entre a entrada e a saída, menor vai ser o nosso reforço para este peso. Por outro lado, então, antes de ir para o outro lado, só vamos chamar aqui de esta região de LTP, que é Long Term Potentiation.
Olhando o outro lado agora, caso o disparo do nosso neurônio em questão seja anterior ao da entrada que o está estimulando. Se é justamente anterior à entrada, o spike da entrada, a gente vai fortemente criar um decréscimo nesse peso. E quanto mais distante for, né, temporalmente, menor vai ser esse decréscimo. Com isso, a gente vai tentar então fazer com que a rede se auto-organize. Os pesos que já estão de alguma forma, de tal forma que quando a entrada tem um spike, a saída tem logo um spike também, a gente vai reforçar esse peso sináptico. E quando não existe essa possibilidade de inferir uma causalidade, ou seja, o disparo da saída está acontecendo antes do disparo da entrada, a gente vai decrementar fortemente o peso, e isso, a essa parte chamamos de Long Term Depression, LTD. Enquanto o que foi mostrado no slide anterior é útil para que a gente entenda o que é esperado dessa estratégia de atualização de pesos, quando a gente for fazer a implementação dela de fato, for executá-la, a gente precisa equacioná-la. Então, aqui tem como será a variação dos pesos em função do tempo do spike pós-sináptico, do tempo do spike pré-sináptico, e também uma função kernel, que está representada aqui como K, e aqui está o seu argumento de entrada, que é a diferença entre esses pesos, fechado parênteses, mas este argumento da função K é justamente a diferença entre estes tempos. E observem que essa função de kernel vai ter um termo exponencial, que vai ser um valor de uma constante A positivo aqui, e para o caso do x menor que zero, um A negativo, que também vai ser uma constante, mas vai ser e elevado a menos x dividido por uma constante de tempo tal, e a mesma coisa aqui para o caso de ser negativo, uma expoente, só que daí o e elevado na x dividido por uma outra constante de tempo. E o importante que vocês vejam é que a tentativa aqui nesta equação é fazer exatamente isso que está posto aqui, onde o argumento é justamente essa diferença entre os tempos pós e pré-sináptico. Bom, o que faremos agora na sequência é uma simulação simplificada de um neurônio do tipo if e do tipo leaf, usando Python 3, e depois vou deixar como referência para vocês como fazer o treinamento com a estratégia de atualização de pesos STDP, usando uma biblioteca que é muito famosa no que diz respeito ao uso de Spike Neural Networks, que é a Nengo. Bom, da parte expositiva da aula de hoje é isso que temos, e na sequência mostro esta parte de simulação de neurônio if e leaf em Python 3.